Olá, que bom que nós estamos de volta para estudar a Palavra de Deus em mais um programa Lar e Família. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, claro, se é possível onde você está, de abrir a Bíblia, para nós estudarmos juntos mais um trechinho do Sermão do Monte, nesta série de programas onde estamos seguindo as palavras de Jesus pregadas aos seus discípulos ao pé do monte. Nós acabamos no último programa de estudar Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Lembra? Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde você investe, você gosta daquilo que investe. Você põe o seu dinheiro, você põe o seu esforço, você põe o seu investimento, você passa a gostar daquilo em que você investe. Mas hoje nós vamos estudar os textos, os versos seguintes, o verso 22 e o verso 23 do Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Aqui o Senhor nos apresenta algumas coisas muito interessantes que têm a ver com nossas prioridades. E as nossas prioridades dependem, claro, da nossa escala de valores. Verso 22 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Durante muito tempo eu fiquei pensando nesse texto, não entendendo direito o que Jesus estava querendo dizer com olhos como a lâmpada do corpo. Se os olhos fossem bons, eu estava dando uma olhadinha lá no original, essa palavra bons é no sentido de sadios, saudáveis e também bons no sentido moral. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O meu olho procura coisas para ver. O meu olho me ajuda a estabelecer alvos de para onde eu devo ir. Qual o rumo que eu devo tomar? Se os meus olhos, que me ajudam a determinar o rumo da minha vida, os alvos, o destino, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai seguir nesse rumo e o meu corpo será luminoso. Mas se os meus olhos não enxergarem direito, se os meus olhos não forem bons, se eles não me ajudarem a estabelecer alvos, rumos para a vida, destinos para a vida, todo o meu corpo, todo o resto da minha vida vai estar em trevas. Então Jesus termina dizendo: caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Porque às vezes eu estou satisfeito com o rumo da minha vida, eu estou satisfeito com a direção da minha vida, eu estou satisfeito com o destino para onde estou indo, mas a palavra de Deus diz, isso está em Provérbios, Salomão diz: há caminho que para o homem parece caminho bom, mas lá no seu final dá em caminhos de morte. Então o fato de eu estar contente com o rumo da minha vida, estar aí nessa... já estou acostumado com o jeito da minha vida, nem imagino em mudar o rumo da minha vida, mas isso não significa que a minha vida está indo num rumo bom. Eu quero partilhar com você, além deste, um texto que está também aqui no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 17, verso 24. Olha que sabedoria. Salomão mesmo, né? Mas isso vem de Deus, porque esse livro é inspirado pelo Espírito Santo. Por falar em Provérbios, olha, Provérbios é um dos meus livros preferidos. Eu tenho um sonho na vida, deixa eu confessar para você. Eu tenho um sonho de decorar o livro de Provérbios. Porque eu fico imaginando que se eu conseguir absorver a sabedoria que está nesse livro, eu vou viver melhor.
porque especialmente o livro de Provérbios vai me falar de alvos de vida, de relacionamento, de saúde, de domínio próprio, de vida espiritual, tanta coisa. Então, eu agora estou envolvido num projeto de... Tenho até vergonha de dizer para você, mas eu estou tentando decorar o livro do Apocalipse. Bem devagar, sem prestar contas para ninguém. Espero terminar antes que a minha vida termine. Está indo bem devagar mesmo, mas eu estou envolvido. Isso está me ajudando na minha rotina devocional. Todos os dias procurando memorizar um trechinho, decorar, pensar no significado. Isso é muito bom. Mas eu tenho assim um sonho de um dia, se sobrar tempo depois que terminar o livro do Apocalipse, eu gostaria de decorar o livro de Provérbios, porque quanto já fui beneficiado pelo estudo desse livro. Esse livro é realmente muito precioso. Eu tenho todo sublinhado aqui na minha Bíblia. E um dos versos que está sublinhado aqui na minha Bíblia é o do capítulo 17, o verso 24. Preste atenção nas palavras. Diz aqui o seguinte: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Puxa, olha, para pensar nisso aqui. A sabedoria é o alvo do inteligente. A pessoa inteligente, ela tem um alvo, ela persegue um rumo. Qual é esse rumo? É a sabedoria. E o que é a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio, é a base, é o fundamento da sabedoria. Então, a pessoa inteligente, que tem inteligência boa, porque tem gente que tem inteligência para o mal, a pessoa que tem olhos bons, como a gente viu lá em Mateus, a pessoa que tem olhos bons, ela tem um alvo, e esse alvo é buscar sabedoria. Eu quero ter sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência, sabia? Porque tem gente muito inteligente que se dá mal no casamento. É super inteligente, é valorizado ou valorizada no trabalho, ganha um bom salário, tirou ótimas notas na universidade, é uma pessoa que todo mundo olha e diz, ó, tá aí uma pessoa de sucesso, super inteligente, mas se dá mal no casamento. Não se dá com os filhos, não se relaciona. Difícil estar perto de uma pessoa assim, complicado. Que faltou? Muita inteligência, pouca sabedoria. Mas olha, quando essa inteligência, ela é da boa inteligência, porque tem a inteligência do mal. Mas quando é da inteligência da boa, então esse texto aqui de Provérbios, capítulo 17, verso 24, diz que essa pessoa tem como alvo, esse inteligente do bem, ele tem como alvo a sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é buscar o temor do Senhor, é eu temer a Deus, é eu respeitar a Deus, é eu honrar a Deus, é eu querer saber o que Deus tem para me dizer, é eu estudar esses escritos sagrados. Eu sei que um profeta falou da parte de Deus, eu quero me submeter, não eu vou julgar o que o Senhor fala. O Senhor me julga através do que Ele fala. Sabe, eu vejo gente lendo a Bíblia dizendo assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Lendo escritos proféticos e dizendo, isso aqui era lá para antigamente, isso aqui não serve para mim. Mas para um pouquinho, quem que é o Deus nessa jogada? Quem que é o Deus nessa parada? Sou eu que sou Deus para mim, que vou julgar, que vou determinar? Ou eu tenho um Deus altíssimo, criador do universo, e eu me submeto a Ele, e eu sou julgado por Ele, as minhas ações, os meus pensamentos são avaliados por Ele. Eu preciso determinar. Então, a pessoa inteligente, o alvo do inteligente é buscar sabedoria. Sabedoria é o temor do Senhor. Agora, como que eu persigo a sabedoria? Eu tenho que expor a minha mente a ser influenciada por estas coisas. Quando eu entendi isso, eu, por exemplo, estava envolvido em aprender inglês. Puxa, para aprender inglês eu tenho que escutar muitas coisas. Então eu procurei descobrir áudios de pregações da palavra de Deus.
porque eu quero que a minha mente, por todas as maneiras, por todos os lados, seja encharcada pelas coisas de Deus. Porque esse texto está dizendo que a sabedoria, que é o temor do Senhor, é o alvo do inteligente. Então, eu quero me cercar da palavra de Deus. Eu quero me cercar das coisas de Deus, para que a minha mente, pelo menos, pegue no tranco, né? Eu não nasci com toda essa mente privilegiada, mas então eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus dentro da minha mente, ainda que eu não seja inteligente, ainda que eu não me ache inteligente, a palavra de Deus dentro da minha cabeça vai produzir sabedoria, porque sabedoria é algo que não precisa da minha inteligência. É algo que vem de Deus, é algo divino. A inteligência pode me ajudar a passar com boas notas na universidade, a fazer um mestrado, um doutorado. A inteligência pode me ajudar a ir muito bem na minha vida profissional, mas a inteligência nem sempre vai me ajudar nos meus relacionamentos. E sim a sabedoria. Sabedoria, talvez a gente poderia quase dizer, colocar aí como sinônimo de inteligência espiritual. Já ouviu falar sobre isso? Existe um livro sobre esse assunto de inteligência espiritual. Você pode comprá-lo aí na cpb.com.br. É de uma psicóloga que foi professora minha, professora Rabelo. Muito interessante o livro, Inteligência Espiritual. Você tem inteligência espiritual? Eu quero ter essa inteligência espiritual, que é sabedoria, que é o temor do Senhor. Isso vai afetar as minhas relações, vai me ajudar a viver melhor, vai me ajudar a ter saúde, vai me ajudar a compreender que os meus gostos e as minhas preferências, as minhas inclinações não podem ser critério para tomar decisões, porque eu vou sofrer, porque há caminho que para o homem parece bom, mas no seu fim dá em caminhos de morte. Isso é sabedoria, isso é inteligência espiritual. Nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, quando nós estivermos voltando do intervalo. É muito bom ter você aqui com a gente. A gente vai para o intervalo, volta e encontra com você aqui na Novo Tempo. E aí? Então, durante o intervalo você já pensou? Seus olhos são bons ou seus olhos são maus? Lembra que nós estudamos lá em Mateus, é o texto base de hoje, nós vimos Jesus dizendo: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu não quero isso para mim. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Não, eu não quero trevas, eu não quero trevas. Eu quero que os meus olhos sejam bons, sejam iluminados. Qual é a lâmpada que ilumina os meus olhos? Davi fala, Salmo 119, verso 105. Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o critério, eu preciso aprender isso, eu preciso desenvolver sabedoria. Isso nós vimos no primeiro bloco. Sabedoria é o alvo do inteligente, diz Salomão em Provérbios, capítulo 17, verso 24. Eu quero ter essa sabedoria. A sabedoria me ensina como viver de acordo com os princípios de Deus. E você alcança a sabedoria quando você começa a desconfiar de você mesmo. Quando eu começo a desconfiar das minhas opiniões. Isso não é insegurança, isso é dependência. Eu resolvo depender de Deus. Eu resolvo não depender mais de mim, porque eu vejo que não compensa. Não compensa eu confiar no meu taco, eu ficar achando que eu sou grande coisa e achando que eu tenho esperteza suficiente para levar a vida. Não tenho. Isso aí é nova era, né? Isso aí, você vê tanta gente por aí dizendo: olha, você pode, você consegue, isso é autoajuda, né? Tem coisas boas dentro de você. Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
o bem até eu posso querer fazer, mas não está em mim o realizar esse bem. Então, eu não posso confiar em mim. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nem eu conheço o meu coração. Agora eu vou confiar nesse coração para escolher alguém para casar. Você que está aí namorando, você vai atrás do seu coração? Quantas pessoas foram atrás do coração? Você vai atrás só da sua razão? Você tem que misturar razão e coração, mas você tem que misturar outras coisas. A sua razão e o seu coração têm que estar iluminados pela palavra de Deus, os critérios da palavra de Deus. Deus tem critérios para escolher alguém para namorar. Tem pessoas para as quais eu vou ter uma atração, mas a palavra de Deus me diz, filho, não é esse o caminho, não siga por aí. Tem gente que prossegue, porque toda a mídia, TV, Hollywood, filmes, nos ensinam a colocar no trono da nossa vida os nossos sentimentos, as nossas inclinações, os nossos impulsos. E aí tem gente que diz assim, eu gosto, eu amo, eu quero, e casa. E depois tem problemas, sofre. Tem gente que na sua saúde diz, eu gosto de comer isso, eu cresci comendo isso, meu avô morreu comendo isso, eu vou continuar comendo e bebendo esse tipo de comida aqui e bebida. E vai sofrer de enfermidades. Então, esse texto de Provérbios, capítulo 17, verso 4, diz assim, a sabedoria é o alvo do inteligente. O inteligente está buscando sabedoria. Sabedoria é algo que vem do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a base da sabedoria. Mas Salomão diz, mas os loucos desprezam o conhecimento. Então, você amadurece espiritualmente, você é uma pessoa espiritualmente madura, você cresce quando você desconfia de você mesmo. Você olha para você mesmo ou você mesma e você diz, eu acho que não dá para eu viver, eu não estou com os instrumentos necessários para viver. Depois que entrou o pecado no mundo, o meu sogro fala uma coisa muito interessante. Meu sogro diz que algumas pessoas têm um descontinho. Sabe quando a pessoa não é bem certinha? Olha, fulano tem um descontinho, né? E eu tenho pensado que todos nós, depois da entrada do pecado, esse é o conceito que a Bíblia tenta nos apresentar, nós temos esse descontinho que nos inabilita para viver de maneira apropriada nessa vida. E é por isso que a gente tem tanto problema em tantas áreas, a gente sofre. Às vezes não precisava sofrer, tem sofrimentos que são inevitáveis, pelo contexto do pecado, mas tem sofrimentos que são evitáveis, teriam sido evitáveis. Então, como que eu aprendo a evitar esse tipo de sofrimento? É vivendo de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eu desconfio da minha inteligência e vou buscar sabedoria é algo diferente de inteligência no conceito bíblico, então eu cresço e eu começo a estar melhor preparado para a vida. Mas olha que coisa interessante, a continuação de Provérbios capítulo 17, verso 24. A primeira parte nós já vimos diz, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas agora a segunda parte do texto diz, mas os olhos do insensato, os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Ô, gente curiosa, você já viu? Tem muita gente curiosa. Ô, gente curiosa. Você quer saber alguém que foi curioso? Alguém que foi curiosa? Eva. Ô, curiosidade. Ô, Eva, por que você foi ser tão curiosa? Tem gente que quer saber de tudo, tem gente que quer conhecer tudo, mas nem todo conhecimento é benéfico, nem todo conhecimento é saudável, nem todo conhecimento é espiritualmente saudável, nem todo conhecimento vai contribuir para o alvo da minha vida. Se o alvo da minha vida é buscar sabedoria, é buscar o temor do Senhor, é buscar a palavra de Deus, eu tenho que concentrar a atenção da minha vida para esse foco de busca da palavra de Deus, do temor do Senhor. Mas Salomão está dizendo
que o insensato, a pessoa a quem falta bom senso, sentido e boas ideias, ou seja, a pessoa que tem olhos que não são bons, mas os olhos dessa pessoa, do insensato, vagam pelas extremidades da terra. Está olhando, gosta de olhar para tudo, é curioso, vê todo tipo de filme, está com a mente aberta para receber qualquer tipo de conhecimento, mas escuta aqui, tem coisas que não são boas, tem coisas que não vão contribuir para o foco da minha vida, para o alvo da minha vida. Deus não quer que eu só seja inteligente, Deus quer que eu tenha sabedoria. Agora eu pergunto para você, como seria sua casa? Como seria sua família? Como seriam seus filhos? Os meus filhos, a minha família, a minha casa, se eu tivesse esse foco, esse alvo de buscar sabedoria em Deus e colocar a prioridade da minha vida na busca desta sabedoria, eu acho que muita coisa poderia ser diferente. E existe um outro texto, além deste, do Salmo de Provérbios, capítulo 17, que é o Salmo 101. Este salmo é fabuloso. Salmo 101, eu me lembro dele porque eu já morei ao lado da BR-101, uma rodovia. Para o pessoal que não mora no Brasil, nós temos muitas pessoas que assistem a Novo Tempo em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, outros países de fala portuguesa, mas para quem mora no Brasil, sabe que a BR-101 é uma das rodovias que cortam o Brasil quase de norte a sul, até o fim. Eu já tive a oportunidade de visitar o fim da BR-101 na cidade de Jaguarão, lá na divisa com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. Então não se esqueça do Salmo 101. O Salmo 101, Davi fala de foco. Davi fala de foco dos olhos. Davi diz assim, cantarei a bondade e a justiça do Senhor. Verso 2, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E aí ele diz, quando virás ter comigo? Ele está falando com Deus. É uma conversa de Davi com Deus. E aí ele fala da casa dele. É um tema que nos interessa. Davi diz assim, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não, agora o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Escuta, as telas que tem na nossa casa estão diante dos olhos. Davi tomou uma decisão, isso está no Salmo 101, verso 3. Davi disse, eu tomei uma decisão, portas para dentro da minha casa, portas fora da minha casa eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que meus filhos vão ver fora da minha casa. Mas espera um pouquinho, dentro da minha casa eu sim posso ter controle. Posso tomar medidas de controle da internet que é acessada dentro da minha casa, os programas que são vistos, o tipo de TV que é visto. Davi disse, porta dentro da minha casa, eu terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, verso 3. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Davi sabia que aquilo que eu vejo pega. Eu vou vendo, vou enxergando, vou ouvindo. Aquilo que entra pelos meus sentidos vai pegar em mim. Isso pega. E o meu cérebro acaba funcionando naquela frequência. E o verso 4 ele diz assim, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Tem gente que assiste um filme que não presta, mas diz assim, eu sei que não presta. Tem ali sexo antes do casamento, tem traição, tem violência, tem crime, mas eu sou cristão, eu não gosto disso aí, não quero saber disso aí. Mas espera aí, a gente não pode imaginar que tem tanta força assim. Existem influências imperceptíveis que vão entrando no nosso cérebro, vão entrando e vão fazendo parte dos nossos processos cerebrais. Então, eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a tomar esse propósito que Davi tomou na sua casa. Davi disse, portas adentro, em minha casa,
eu vou ter o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu quero ter olhos bons. Eu quero procurar sabedoria. Eu quero procurar fazer a vontade de Deus. Eu quero ter foco na minha vida. Isso vai influenciar a minha vida, vai influenciar a vida do meu cônjuge, a vida dos meus filhos e a vida das pessoas que me rodeiam. Deus abençoe você. Nós nos vemos no próximo programa.